Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal aí do nono ano. Eu estou fazendo um vídeo complementar, como eu disse que ia fazer, sobre algumas figuras importantes da história do Brasil que fizeram revoltas populares. Ouçam esse trechinho. Muitas pessoas se perguntam. Não, peraí, ainda talvez não. ela já tenha ouvido falar do musical e A achado propaganda. divertido, mas depois ficaram... Agora. Faz muito tempo nas águas da Guanabara, o dragão no mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro. a quem a história não esqueceu, conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sábio. É isso aí, esse é um trechinho da música Mestre Sala dos Mares, aqui cantado por Elis Regina, que faz referência a uma figura muito importante da história, que é o João Cândido, né? Devido às más condições que a população brasileira foi deixada, mesmo com uma tentativa de modernização feito pela elite, principalmente no Rio de Janeiro, algumas pessoas se levantaram contra isso, né? Uma delas é o marujo João Cândido, um marinheiro negro que fez uma revolta muito importante no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época, né? Até 1961, quando o Juscelino Kubitschek inaugurou Brasília, com obras magníficas do Niemeyer para um público não tão magnífico utilizar. O João Cândido era um marinheiro que naquela época trabalhava, né? E as condições dos marinheiros tinham ainda muitos resquícios das atitudes que eram tomadas com os escravos, como por exemplo a chibata. Inclusive a revolta, ela é conhecida como a revolta da chibata, né? Então João Cândido e cerca de 2.000 marinheiros se revoltaram lá no Rio, tomaram os navios, né? E colocaram esses navios na praia próximos aos locais ali da cidade. Dizem até que chegaram a disparar alguns tiros de canhão. E aí o presidente de então resolveu, né, de acordo com essa, depois dessa revolta do João Cândido, tirar, né, anular essas leis de tratamento aos marinheiros, que incluía torturas, né? É muito importante duas coisas. Primeiro, João Cândido era um marinheiro, ele não era um oficial, né? Os militares, o oficialato dos militares, apesar de apoiar a República, não achou que bater com chicote nas pessoas fosse uma coisa que deveria ser tirada das leis, né? Então foi necessário que este marinheiro
organizasse esse movimento e, com ele, resgatasse a dignidade de parte da população desse país. Tá? O João Cândido é uma figura que eu tenho uma extrema admiração. Né? Por isso que, por vezes, falar dele é um pouco difícil. Outra revolta interessante popular que teve no Brasil, né, foi a Revolta de Canudos. Tá? A Revolta de Canudos foi no interior do Nordeste. Ela foi organizada por um beato chamado Antônio Conselheiro. Né? O Antônio Conselheiro, ele era um indivíduo religioso com um relativo grau de conhecimento, uma coisa que era difícil naquela época, porque você não tinha escola pública, né? As pessoas do povo viviam a Deus dará, né? Num período de muita dificuldade agrária, organizou num pedaço de terra um arraial, né, o Arraial do Bom Jesus, e aí esse arraial era um território para onde ele levou muitas pessoas pobres, né, camponeses miseráveis com fome no Nordeste, e algumas pessoas que viviam nas cidades em condições de absoluta precariedade, né, submetidas a salários de fome. E ele leva essas pessoas para esse arraial, e lá nesse arraial eles começam a plantar e colher para a subsistência. Tinham alguns animais, algumas cabras, e em pouco tempo se reuniu em torno dele e desse arraial cerca de 10 mil pessoas. Vejam então aí a quantidade de pessoas pobres que existiam, né, e que precisavam de algum lugar, né? Elas precisavam apenas de algum lugar para poder plantar, para poder comer. Era simples assim. Tudo bem, eu preciso de um lugar, aí eu planto, eu como, eu vivo, eu não morro de fome. Né? Geralmente a solução dos problemas populares ele não é tão difícil, basta que você tenha vontade política, uma coisa que falta muito a esse Brasil que é tão dividido e que nós vivemos. É importante que vocês entendam isso. Né? Nós vivemos numa nação que nega metade da população, que nega a existência de metade da população. As pessoas olham para si mesmas e não se enxergam. É preciso que outros venham e falem para elas. A revolta do Antônio Conselheiro, ela tem uma característica específica, que é o messianismo, que é uma ideia muito popular no Brasil e bastante capciosa, né? O messianismo parte da ideia de que você vai ter um líder que vai surgir e que vai consertar tudo para o povo e transformar as condições de vida. De fato, o Antônio Conselheiro conseguiu algumas mudanças, né? Ele seguia as regras da Bíblia de acordo com o que ele enxergava disso, mas o messianismo ele é um movimento bastante complicado. Né? Ele coloca na dependência de um líder que surja e que venha salvar as pessoas, né? Enquanto o que é necessário é que as pessoas elas comecem a tomar consciência de que se é uma república e se é uma república democrática, todos são cidadãos, e um dever dos cidadãos é se informar, é ter conhecimento, é lutar pelos direitos. As pessoas falam, lutar pelos meus direitos. Não adianta lutar pelos meus direitos se outro grupo de pessoas está morrendo. Nós temos que lutar por direitos humanos. Né? Não é necessário, não dá para você lutar, essa frase, lutar pelos seus direitos, ela tem que ser, de uma certa forma, revista, para lutar por direitos humanos.
né, para que todos tenham condição de sobrevivência. E o Arraial do Bom Jesus, ele é um lugar onde essas pessoas vão estar vivendo, e cada vez mais migravam mais pessoas para lá, porque a fome e a miséria era muito grande, né? O governo brasileiro mandou 3 expedições militares e elas foram derrotadas pelos habitantes do Arraial. Na 4ª, que foi uma expedição maior do que foi mandada em outros momentos de conflito do Brasil, eles devastaram o Arraial, né? Agora é interessante entender por que o Arraial do Bom Jesus foi destruído, né? Por que Antônio Conselheiro foi destruído? Por causa da religião? Claramente não, porque a religião é utilizada até hoje para tornar as pessoas dóceis. Quando a religião não é utilizada para tornar as pessoas dóceis, né, ela é atacada. Quando não, ela é um bom instrumento de dominação da população. Isso desde a antiguidade, né? Então é interessante perceber que, embora seja um movimento que nós possamos até dizer que ele é um movimento fanático, né? Essa era uma das críticas que os republicanos da elite aqui do Sul faziam, né? Era uma crítica que eles faziam, dizendo: olha, o Antônio Conselheiro é um fanático, né? Monarquista ainda, né? Porque havia ainda o mito do sebastianismo, né? De que Dom Sebastião estaria inspirando espiritualmente movimentos de construção de uma sociedade melhor para a população, né? Existe muito essa mistura de elementos nesse período da história brasileira, que eu acho que ainda se reproduzem, né? De você misturar certos elementos religiosos, místicos, com a possibilidade da igualdade, né? Com a possibilidade da igualdade, aquela coisa: eu não consigo me entender como uma pessoa que é capaz de, dentro de uma estrutura republicana e democrática, lutar pelos meus direitos humanos, então eu espero que alguma liderança transcendental o faça. Isso é uma marca da população brasileira, né? População brasileira dominada pelo pensamento religioso cristão, né? Esse é o lado B do cristianismo, né? O lado A do cristianismo é a Inquisição, né? Que nós estudamos lá no 7º ano. Então é um tanto quanto compreensível que movimentos assim existam, porém é necessário que haja uma reflexão, né? O Arraial do Bom Jesus e o Antônio Conselheiro foi uma pessoa que realmente trouxe bastante esperança para uma parcela da população que nada tinha, que rigorosamente nada tinha, né? É bom vocês refletirem o quanto o Brasil mudou, o quanto essas pessoas pobres e miseráveis, elas têm de esperança em alguma coisa. Elas têm esperança em alguma coisa hoje, né? Nós conseguimos uma sociedade em que as pessoas se relacionam através de valores humanos. Sim, não, talvez é algo que vocês precisam refletir, né? A população negra brasileira, logo após esse período, há aqui no livro até um trecho que fala sobre isso, criou algumas redes de apoio mútuo, semelhantes àquilo que existe no anarquismo enquanto teoria política, para que se construíssem casas, para que se tivesse moradias, né? Eles tentaram se organizar de alguma maneira. Há uma resistência negra cultural muito importante no Brasil, né? Com algumas festividades, né? Onde se destaca a festa de Iemanjá, né? E essas populações, então, de alguma forma, elas tiveram algum tipo de grito, né? Não foi assim, não é uma submissão pura e simples, né? É bem verdade que talvez o que tenha tido o melhor resultado tenha sido João Cândido, né? Mas existiram algumas revoltas. Inclusive, dá para falar um pouco da revolta da vacina também, né?
que foi quando o Rio de Janeiro passava por uma epidemia, né? E, de alguma maneira, Oswaldo Cruz foi até chamado ao Rio para resolver esses problemas, né? E de alguma forma tinha que se fazer uma transformação tão grande no espaço urbano carioca para que não se proliferassem as doenças através de mosquitos, né? Que após a criação da vacina, né, necessária para combater a doença, o que aconteceu? Muitas regiões pobres do Rio de Janeiro, as favelas, foram invadidas de forma bastante violenta por uma população que não compreendia o que era uma vacina, né? Então essa população ela se revoltou contra a vacina porque elas enxergavam que suas habitações pobres estavam sendo invadidas, estavam sendo mexidas, né? Algumas substâncias estavam sendo colocadas, né? Mas sem algo que explicasse o que estava ocorrendo, né? Até um escritor, um professor aqui de São Paulo, Nicolau Savicenko, escreveu um livro sobre esse tema, bastante interessante. Quem tiver interesse pode até começar a lê-lo como uma narrativa, né? Como uma história. Então eu queria deixar esse segundo vídeo, né, de um vídeo complementar ao vídeo da Velha República, em que eu comento aí algumas revoltas que aconteceram no Brasil, de cunho popular, que tiveram a ideia ou a intenção de mostrar às elites distantes do povo que o Brasil tinha povo e que esse povo queria, de alguma forma, ter alguma qualidade de vida, que sirvam de exemplo para que as pessoas pensem a respeito dessa situação, né, da situação da miserabilidade humana, né. Curiosamente, nós estamos aqui mais de 100 anos depois dessas revoltas populares, e muitas dessas questões que foram colocadas por elas ainda não foram resolvidas, né? Claro que hoje você não tem a chibata, ninguém é chicoteado. Por exemplo, o cara está trabalhando no banco, ele não vai ser chicoteado pelo gerente dele, né? Quer dizer, o professor trabalhando não vai ser chicoteado pelo diretor, porque se for também o pau come. Mas é aquele tal negócio, você não tem isso. Mas hoje existem outros mecanismos de coação, né, da população que a tornam tão sem saída, né, como nesse período, né? Hoje nós vivemos numa sociedade tão moderna, né, no que diz respeito a alguns tipos de tecnologia, mas nós não conseguimos nos tocar, por exemplo, com as queimadas que estão acontecendo agora, né? Quer dizer, aquilo lá, a queimada lá, é mais real do que a foto do celular lá do Instagram. Mas, no entanto, nós não percebemos isso. Nós já estamos percebendo da pior forma, que é através de uma resposta da natureza à nossa ação, que é o Covid. Só que parece que só o Covid não adianta, né? As pessoas não entendem que algumas coisas têm que se alterar profundamente, né? A nossa perspectiva de mundo, a perspectiva de mundo que nós herdamos, né, ela começa a mostrar alguns desgastes, né? Ela começa a mostrar algumas falhas, né? Algumas contradições, né? Que vem lá daquela historinha do liberalismo político e do liberalismo econômico, né? A oposição entre os dois. E oposição no sentido de que qual é a oposição que você pode traçar entre os dois? Ou seja, uma contradição, né? Eu não estou filosofando aqui, né? Então, que contradição é essa? Poxa, se o liberalismo político ele prevê a participação de todos os cidadãos na organização da sociedade, no liberalismo econômico você não tem a mesma garantia, né? Você só vai se dar bem se você conseguir ser uma mercadoria rentável. E nem todos serão. Então, por um lado, eu tenho o direito de livre expressão, mas por outro lado, eu não tenho o direito de livre sobrevivência, né? Então, essas são contradições
que as pessoas devem pensar a respeito, né? E aí, então, fica esse vídeo complementar para que vocês assistam, né? E, enfim, pensem a respeito dessa distância enorme que existe no Brasil e na América de uma forma geral entre uma certa elite e a população, né? Ela continua igual? Não, melhorou? Quer dizer, ou as pessoas têm um âmbito de interesses muito reduzidos. Elas são conduzidas a querer pouco? Ou não? Né? São tudo campos que nós podemos filosofar livremente sobre isso. Né? Aquilo que se coloca como necessário, ou aquilo que se coloca como a satisfação das necessidades das pessoas mais humildes, né? Isso é meio implantado para que elas queiram pouco ou não? Não, professor, imagina, todo mundo é livre para querer o que quer. Pensem nisso. Um abraço e tomem cuidado com o Covid.